Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Estamos aqui seguindo o terceiro trimestre de 2019. O tema geral é Meus Pequeninos Irmãos Servindo aos Necessitados, e hoje nós vamos estudar a lição 6, Adorai ao Criador. Como de costume, nós vamos pegar aqui a palavra adorai e verificar o significado dela em hebraico. Vamos ver também qual que é a relação da idolatria do povo hebreu lá no deserto com o casamento judaico, qual a simbologia que existem sobre essas duas aplicações. E também vamos falar sobre os 5 corbanotes, a relação com as formas de adoração, e também na quarta-feira nós vamos falar sobre En e Goim, que é povo e estrangeiro, que às vezes nas nossas traduções pode aparecer aí como povo, mas na verdade é estrangeiro, mostrando que Deus aceita o que é a adoração de todos. Nós vamos falar sobre o jejum em hebraico e a sua finalidade espiritual. Vamos pegar também a pictografia da palavra jejum, para a gente entender melhor a formação do sentido dessa palavra na cultura hebraica. E também, na última lição, em quinta-feira, misericórdia e fidelidade, nós vamos ver essas duas palavras no contexto hebraico. Fora isso, teremos ainda outros assuntos aqui nos slides e também teremos a participação do pessoal do Intelectus Apologética. Então, fiquem ligados, espero que vocês curtam o conteúdo e aprendam cada vez mais sobre a Palavra de Deus. Então, chama a vinheta. Bom, pessoal, antes de nós entrarmos nas entrelinhas, gostaríamos aqui de destacar alguns comentários do pessoal lá que gosta de assistir o vídeo, gosta de comentar. É importante que você participe, que você interaja com o canal. César Souza comentou maravilhoso, né? Amo a explicação de vocês. Obrigado, César, pelo apoio. Riva Ferreira, né, destacou aqui o texto de Miqueias 6:8, onde fala sobre amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e o grande mandamento, e depois continua o texto. Edilza Nascimento, sempre, né, Edilza curtindo e compartilhando. Boa semana a todos. Denis Wilson, foi até o fim, que bom, Denis, isso aí, guerreiro, 1h40 minutos o vídeo, valeu pessoal. Vera Lúcia Silveira, assisto até o fim, obrigado Vera. E Juliana Morim de Freitas também, feliz semana, o canal é uma bênção. Pessoal, que bom que vocês gostam desse conteúdo. E tem o Job, Opa, que tá vendo, tá comentando vídeo antigo. Vindo aqui do 666 ainda, né? Isso. Que falou muito bom. Que bom, pessoal, que os vídeos ficam aí no YouTube e as pessoas continuam digerindo o conteúdo. Bom, vamos lá então agora para as entrelinhas. Bom, vamos lá então para os slides. Adorar o Criador. Como eu falei na introdução, vamos iniciar aqui entendendo o significado da palavra adorar, né, Ricardo? Vamos lá, gente. Então, eu peço que vocês façam um exercício mental aí, quem está assistindo, e comece a pensar, o que vocês pensam na língua portuguesa que seria adoração? Adoração seria se ajoelhar, seria prostrar, orar, cantar, pregar. Braços. Isso, que seria adoração? Agora, guarda essa sua primeira impressão da língua portuguesa, coloca numa caixinha, e agora vamos buscar lá no hebraico. Vamos lá, gente. Primeira explicação. A gente sempre está aqui falando no canal, mas pode ter gente nova. As palavras em hebraico, na verdade, são um sistema de palavras, porque cada letra em hebraico é uma palavra. Isso. Então você junta estas letras e você forma um conjunto. Ou seja, você junta umas palavras para formar uma palavra. Outras palavras. Né? E o pior ainda do que tudo isso, porque as palavras grudam uma na outra. Então, às vezes, você tem, na hora de fazer a leitura, você tem que separar a palavra, saber o que está. Vai estar tudo grudado, você tem que saber o que é elemento sufixal, elemento prefixal, o que é a raiz. É bem complicado, mas tudo bem, vamos lá. Avodar. Avodar significa adoração em hebraico, mas não é pura e simples adoração. Vamos ver, dependendo do contexto, para a gente achar as outras conotações possíveis: trabalho, serviço, obra, labor ou adoração. Então vamos dizer, o simples ato de lavar a igreja é adoração. Então a faxineira que está lavando a igreja, aquilo tem uma relação com a adoração no sentido hebraico. Vamos na pictografia que a gente vai ver isso. Pode falar.
Vamos na pictografia que a gente vai ver isso. A pictografia de Avodá. Vocês vão estar vendo aqui, gente, ó. Avodá se escreve com um Ain, se escreve com um Bet, se escreve com um Dalet e se escreve com um Rei. Ain, na pictografia, é o olho, é o símbolo da experiência. Bet, casa. Então veja bem, Avodá está ligado com olhar a casa. O que é que o servo faz? Ele olha a casa, ele cuida da casa. E aqui nós temos o Dalet, que seria a porta da casa ou a porta da tenda. E aqui, Rei, letra de contemplação. Então veja bem, ele olha a casa, olha a porta da casa, e este ato, para ele, está associado, é um ato de contemplação. Gente, nós vamos encontrar alguns textos, inclusive de Ellen White, que fazem a associação entre contemplação e adoração. E vocês podem perceber aqui, gente, na próxima palavra também tem o rei, que é símbolo de contemplação. Isgdá significa prosternação, adoração ou veneração. Você nota que esta é a letra, ela se escreve com um Samer. Samer é a letra do apoio, é a letra da proteção. Seria um escudo, seria um cajado onde a pessoa se apoiava. Aí ela teria um Gimel, que seria a letra de condução, é um camelo, ou é uma ponte, ou é um pé. É uma letra, é questão de caminhada. Aí a porta da tenda do Dalet de novo, o Yud, que seria uma mão, e aqui a contemplação. Este ato de veneração é um ato também de você se apoiar em algo, de você caminhar na direção de algo. E aqui nós vemos o Dalet, olha, então, esse encaminhar em direção à porta é também uma ação. E novamente aqui o ato de contemplação. Então esse Isgdá estaria relacionado a você se apoiar em algo, em você se conduzir em direção a algo e você praticar algo em razão, obviamente, de você venerar algo, de você ter prosternação por algo, adoração por algo. Então está relacionado muito mais com ações de uma forma geral, diferente de Avodá, que está ligada a serviço. Vamos para a próxima palavra aqui, gente. Pulhan significa culto, rito, ritual, adoração ou veneração. Então aqui adoração no sentido cultico, no sentido ritualístico. A gente vê agora aqui, na pictografia a gente tem aqui o P, que seria uma boca. Então faz parte da ritualística da igreja a música, o canto. A gente vê agora aqui o Lamed. O Lamed é o cajado do pastor. Relacionamos modernamente com o quê? Modernamente relacionamos com pregação, com aquele enunciado do guia, aquela pessoa que prega no sentido de dar orientação. O Het. Agora aqui é Het, não é rei, gente. Het é uma cerca, no sentido de proteção. E o Num seria a semente, ou o peixe, que seria o broto, no sentido de algo que está a florescer, que está a brotar, algo que tem um processo de desenvolvimento, mais ou menos isso. Então, esta adoração está mais relacionada ao santuário, ao templo, ao culto, à ritualística. Nós vamos analisar isso também hoje. Outra palavra aqui, veja bem, que está associada a Pulhan é o pular, que significa arar, sepulcar, cortar, adorar, venerar. Então, a pessoa que leva o evangelho, veja aqui a noção de arar, pessoa que leva a semente, também está adorando a Deus. Então a pregação do Evangelho, levar a mensagem do Evangelho,
também é adoração. A expressão que se relaciona com avodá aqui é avodo, é o trabalho, servir, adorar a Deus, render culto ou servir a Deus. Agora, vocês notaram que aqui, avodá, que nós falamos que é adoração no sentido de serviço, ela tem uma relação, com relação a essas conotações, com emuná. No sentido que emuná, que normalmente a gente traduz por fé, crença, ela significa função ou cargo. Então, a pessoa que foi chamada, vaikra, para uma emuná específica, ela foi chamada para uma função específica, para um cargo específico. Ela foi chamada para um serviço específico, adoração. Então, quem tem emuná no Mashiach, adora o Mashiach, porque aceitou a função ou cargo e presta o trabalho, o serviço, e tem uma atitude interna de veneração. E obviamente que também pratica o culto, a ritualística envolvida. Este preâmbulo vai se relacionar, e vocês, com um esforço aí na casa de vocês, vão perceber aonde, com todos os textos que nós vamos ver no domingo, na segunda, na terça, na quarta e na quinta-feira. Isso que foi abordado aqui está relacionado com tudo. Vamos lá. Bom, pessoal, pegando o gancho aqui com a palavra serviço, né, do avodá, essa conotação de adoração relacionada ao serviço, Ellen White comenta, Comentário Adventista do Sétimo Dia, volume 4, página 1266, diz assim: a casa de Jacó, na época em que essa advertência foi dada a Isaías, parecia ser um povo muito zeloso, que buscava a Deus diariamente e se deleitava em conhecer seus caminhos. Mas, na verdade, eles estavam cheios de presunçosa autoconfiança. Não estavam andando na verdade. A bondade, a misericórdia e o amor não eram praticados. Enquanto apresentavam uma aparência de tristeza por seus pecados, estavam acariciando o orgulho e a avareza. No próprio momento em que estavam mostrando uma humilhação exterior, exigiam trabalhos forçados de seus subalternos ou empregados. Atribuíam grande valor a todo o bem que havia feito, mas pouco valor ao serviço dos outros. Desprezavam e oprimiam o pobre, e seus jejum, que nós vamos ver daqui a pouco sobre essa palavra, somente lhes davam uma opinião mais elevada de sua própria bondade. Eu quero só aproveitar o comentário do Lúcio e fazer dois adendos. Primeiro, você leu ali que, obviamente, eles não valorizavam o serviço dos outros. De certa forma, eles se colocavam como o quê? Como um Deus tirano. Porque a nossa relação de adoração para com Deus também é uma relação de serviço. Então, você não dando valor a quem te serve, você vai receber isso no dia do juízo na mesma moeda. Você tem que ter a noção que naquela relação você está para com aquele que te serve, assim como Deus está para com você. É uma forma também de adoração. Certo. E se nós contemporizarmos a relação, hoje, né, nós vimos que na Idade Média e outras épocas históricas, que essa relação de trabalho era algo mesmo oprimindo a outra pessoa, né? Mas nós vemos lá no tempo de Abraão, que as servas, né, Abraão inclusive ia deixar a sua herança para os servos dele, né, porque não tinha filho. Para Eliezer. Então era outra relação entre servos, que era a relação de Deus para conosco, que o Ricardo colocou. Sim, como um homem como Abraão fazia isso. E uma última coisa que eu quero fazer é o seguinte, gente: na nossa sociedade hoje costuma-se valorizar muito o bem. Então, o que a pessoa paga... eu estava até vendo esses dias um vídeo do Pedro Cardoso. Ele estava falando, a pessoa paga 5 milhões na sua casa. Aí vem alguém para pintar aquela casa de 5 milhões e aquela pessoa cobra 5 mil reais. Ele acha caro.
Porque o trabalho não é valorizado, o serviço não é valorizado. É onde você viu um pintor ganhar, vai pintar minha casa em um mês, vai ganhar 5 mil. Sim, exatamente. Mas a casa de 5 milhões não tem problema. Mas os 5 mil reais que vai pagar para o pintor tem. Por quê? Para ele o bem vale mais do que o trabalho da pessoa, que está servindo ele. Beleza, pessoal? Antes de nós avançarmos aqui já para os dias da semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, vamos então chamar o pessoal do Intelectus Apologética, que sempre está participando aqui no canal Entre Linhas, o pessoal tem curtido bastante. Então agora é com vocês, parceiros. Olá, amigos do canal Entre Linhas, eu sou o Marcos André e é um prazer estar mais uma semana aqui estudando a lição junto com vocês. É um prazer para mim estudar a lição nesse canal, porque eu sou fã desse canal e também porque eu sou um apaixonado pela lição da Escola Sabatina. Essa semana a Escola Sabatina vem falando a respeito de adoração. Por que Deus exige adoração? Por que Deus pede a nossa adoração? Será que Deus é um Deus inseguro que precisa da nossa afirmação de que Ele é Deus, de que Ele é poderoso, de que Ele é misericordioso? Ou será que existe um outro motivo? O Salmo 115 vem falando que nós somos transformados à imagem daquilo que nós contemplamos. Nós temos um texto também em 2 Coríntios que não aparece na lição, mas que eu gostaria de ler. 2 Coríntios capítulo 2, verso 18 diz assim: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então aqui ele está dizendo que ao contemplar a Deus, a contemplar a glória de Deus, nós somos transformados à imagem daquele que nós adoramos. Isso é muito fácil de observar quando nós estamos andando na rua, a pessoa se veste como um jogador de futebol, tem o mesmo corte de cabelo, você sabe que o ídolo dela é aquele jogador de futebol. Assim também quando a pessoa é fã de rock e se veste como um roqueiro, deixa o cabelo e as suas formas, exatamente como aquele ídolo do rock. Então, nós, à medida que nós contemplamos, nós somos transformados. E por isso Deus nos chama a contemplarmos a vida e o ministério de Jesus, para que possamos nos tornar mais bondosos e misericordiosos como Jesus foi, quando Jesus andava com os pecadores, ensinava as pessoas, e assim nós temos a oportunidade de nos transformarmos também à imagem de Deus. No entanto, muitas vezes nós desviamos o foco de Jesus e começamos a contemplar a religião, a religiosidade. Começamos a contemplar os pastores, as pessoas que estão ao nosso redor e às vezes até a nós mesmos. Nós começamos a olhar assim: ontem eu comia carne, hoje já não como mais, então hoje eu sou mais santo do que ontem. Ontem eu fazia isso, hoje não faço mais. Então nós nos tornamos o nosso próprio ídolo, nós nos tornamos adoradores de nós mesmos e por isso nós acabamos abandonando a nossa comunhão com Deus para vivermos uma religiosidade que nós mesmos criamos. Isso acontece também no capítulo 58 de Isaías. O povo jejuava, eles tinham um dia específico para jejuar, mas aqui há uma advertência de Deus. Eu quero observar que o jejum, não existe uma ordem na Bíblia para que a gente jejue. A gente vê na Bíblia alguns jejuns, mas que foram naturais. A gente pode ver, por exemplo, quando Davi recebeu a notícia de que seu filho ia morrer, ele não comeu, mas ninguém fala assim: meu filho vai morrer, então peraí, eu vou fazer aqui uma refeição e depois eu vou resolver esse problema. Não, ele se entristeceu de tal forma que ele não comeu, Mas depois o jejum ele se tornou um rito, Ele se tornou um rito fabricado e não uma expressão da contrição em si. E aqui no capítulo 58 de Isaías nós vemos algumas pessoas que praticam esse rito, praticam o rito do jejum. No entanto, eles praticavam esse rito ofendendo e machucando pessoas que estavam e oprimindo pessoas que estavam ao seu redor. Aqui o verso 2 de Isaías 58 diz assim: eles têm prazer em saber dos meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito de Deus. Então eles continuavam indo à igreja, continuavam curiosos para saber das verdades de Deus, para estudar a Bíblia,
E aí eles perguntavam, né, pelo direito da justiça, e tinham prazer em se achegar a Deus. Verso 3 diz que eles diziam assim: por que jejuamos nós e tu não te atentas para isso? Olha só, eles jejuavam para chamar a atenção de Deus, para conseguir favores, né? Aí ele diz: por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, aí é a resposta de Deus, né? Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses, exigi que faça o vosso próprio trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho o iníquo, jejuando assim, como hoje não se fará ouvir a vossa voz do alto? Seria esse o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamaria isso de jejum aceitável ao Senhor? Ou seja, no dia, o que é ferir com punho? O que é ferir com punho? É dar soco nas pessoas. Então eles, no dia do jejum, que era um dia que eles deveriam estar se santificando ou fazendo um rito de mais santificação a Deus, vamos dizer assim, eles estavam ferindo o outro, estavam socando, brigando, fazendo rixas uns com os outros. Então nós temos que tomar muito cuidado para que a gente não transforme o nosso meio religioso, o local onde nós congregamos, num local de disputa. Quando nós estávamos no mundo, nós buscávamos os nossos próprios interesses e fazíamos a nossa própria vontade. Então, o dia que eu tinha vontade de comer algo, eu comia. O dia que eu tinha vontade de beber algo, eu bebia. O dia que eu tinha vontade de satisfazer qualquer prazer da minha carne, eu iria lá satisfazer. Quando Deus nos chamou, Ele nos chamou para nós pensarmos mais no próximo e não em nós mesmos, nos nossos próprios desejos. Pelo contrário, Ele nos pede para que nós morramos para nós mesmos, para viver para Deus e viver em função do próprio. Só que muitas vezes nós vamos para a igreja e agora mudamos os nossos hábitos, não bebemos mais cachaça, não comemos mais carne de porco, não trabalhamos mais no sábado, mas nós ficamos dentro da igreja dizendo assim: essa não é a música que eu gosto, essa não é a pregação que eu gosto, esse não é o pregador que eu gosto, e assim eu estou dentro da igreja sentado como se fosse um religioso, mas eu continuo sendo um ímpio, alguém que está dentro da igreja para buscar somente a sua própria satisfação, somente os seus próprios interesses. Então nós precisamos tomar muito cuidado com essas disputas que existem na igreja, onde um lado disputa pela bateria e o outro lado disputa pela música congregacional mais tradicional. Um lado é dos vegetarianos, outro lado os carnívoros. Um lado isso, outro lado aquilo. Os lados, eles não são de Deus. A lição fala também a respeito de Moisés, quando Moisés desceu do monte e o povo estava apostatado. E ali Moisés tomou a posição do cristão. Qual é a posição do cristão? A posição do cristão ela é sempre de intermediar, ela é sempre do meio. Então, se tem uma disputa na sua igreja, por qualquer motivo que seja, e você se posiciona do lado certo ou do lado errado, você está errado, mesmo que você esteja se posicionando do lado certo, porque o papel do cristão é mediador, o papel do cristão é unir as pessoas, o papel do cristão é fazer com que não haja divisão. Então, Moisés ali, quando ele desceu do monte, ele olhava para o povo e falava assim: vocês estão errados no que vocês estão fazendo. E Deus falava assim: eu vou destruir. Ele olhava para Deus e falava: se destruir, pode me destruir também e riscar o meu nome do livro da vida. Então Moisés ele fez o papel de cristão, ele fez o papel de meio, ele interferiu, ele intermediou. Porque a opressão basicamente é quando o mais forte oprime ou subjuga o mais fraco. E é disso que a lição vem tratando nesse trimestre, de opressão, de injustiça. Então, quando eu tenho um grupo maior e consigo oprimir um grupo menor na minha igreja, eu também sou um opressor. Mesmo que eu esteja defendendo o lado certo, eu não faço ouvir a voz daqueles que clamam. Então, quando eu estou em posição de humilhar, em posição de denegrir, em posição de subjugar alguém, e eu me utilizo dessa força que eu tenho, eu sou um opressor, sou um ímpio, exatamente como os ímpios do mundo fazem, como é feito na política, como é feito em todos os lugares. Precisamos tomar muito cuidado com a maneira como nós conduzimos a nossa religião, porque nós podemos estar vivendo um cristianismo sem Cristo.
que possamos a cada dia contemplar o caráter bondoso, misericordioso de Cristo, que amou até o final e amou aqueles que o feriram, que se esvaziou da sua própria divindade, que se esvaziou de si mesmo, se tornou servo de todos e foi até a morte e morte de cruz. Que Deus nos abençoe e que possamos contemplar o caráter desse Deus amoroso. Olá pessoal, bom dia. Olá para todo mundo que está estudando lição com a gente aqui do Entre Linhas. Faz tempo que eu não apareço no canal, a vida tem andado bem corrida. Os meninos costumam gravar no domingo à noite e eu trabalho segunda-feira de manhã e de tarde e de noite. Então, como às vezes a gravação se estende até 1 da manhã, 1:30 da manhã, meia-noite, eu tenho estado um pouco ausente por questão de trabalho, tá? Mas dá saudade de participar do canal mais ativamente. Mas enquanto a gente não adequa nossa agenda, nossos horários, eu vou participando assim como dá. Lição dessa semana: Adorai o Criador, lição de número 6. Estamos nessa aqui. E particularmente gostei muito dessa lição. Achei a mensagem dela muito bonita, uma mensagem que inclusive me emocionou em muitos momentos enquanto eu estudava. Porque me levou a refletir sobre a malignidade do pecado, sobre o sofrimento que o pecado produz para nós enquanto humanidade, o sofrimento que o pecado produz para nós individualmente e de quanto nossa prática religiosa, nossa prática de fé é limitada e limitante em alguns momentos. Vamos refletir um pouco sobre isso então. Eu quero falar um pouco sobre um livro do George Knight, muito bom, impresso pelo Naspress inclusive. Vamos falar dele daqui a pouco, mas primeiro vamos passar dia a dia então os dias dessa semana. Começando a partir da lição de domingo, eu vou acompanhando aqui embaixo na lição e falando com vocês aí em cima. Começando na lição de domingo, a lição de domingo ela parte de uma premissa simples, mas muito importante. Depois a gente vai relacionar isso com o Nash, a gente vai ver como muitos dos assuntos que a gente estudou nessa semana, eles fazem referência de forma indireta ao livro do George Knight. Na lição de domingo, basicamente, a ideia é de que nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. Nós partimos daí. A adoração, ela também passa por um ato de imitação, de querer ser semelhante a. O povo de Israel fazia isso com os deuses, adorava um deus de violência e o povo se tornava violento, adorava um deus de opressão e o povo se tornava opressor. Adoravam um Deus de amor e justiça e se tornava um povo amoroso e justo. Então, fica um pouco para nós refletirmos sobre a nossa vida cotidiana, o que nós estamos adorando. O que nós contemplamos. Gradativamente, esse processo de contemplação, ele nos transforma, nós internalizamos aquilo que nós contemplamos demais. Eu contemplo coisas boas ou eu contemplo coisas ruins. E tem uma citação nessa semana de um dos textos que eu achei maravilhosa, que ela orienta a gente, ela está lá em Isaías, capítulo 58, versículos 6 e 7 em especial. Ela orienta a gente a afastar os nossos olhos do mal, a não olhar o mal. Achei muito bonita a lição da semana, mas a lição de domingo vai nessa linha, e nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. E aí, na lição de segunda-feira, vai falar um pouco das características de Deus, então. Se quando eu adoro a Deus, eu me torno mais semelhante a Ele, quais as características desse Deus ao qual eu adoro? E aí nós vemos que Deus é justo, que Deus é bom, que Deus cuida do órfão, que Deus cuida da viúva, que Deus cuida do pobre. E isso nos faz refletir também sobre que tipo de adoração nós devemos ter em relação a esse Deus. Um Deus que é justo, que é bom, que defende a causa da viúva e do pobre. Lição de terça-feira, opressores religiosos. Ela vai colocar então em contraposição a esse Deus que se doa, a esse Deus que cuida do pobre, que cuida do miserável, a esse Deus que está preocupado com a causa da viúva e do órfão. Em contraposição a esse Deus, um modelo de culto que é formal, que é baseado em jejuns violentos, que é baseado em... jejum violento que eu digo é jejum pelo mal do outro, ou um sacrifício formal, que acaba sendo infrutífero para a melhoria da condição de vida de qualquer um, inclusive do próprio sacrificante.
E Deus chega a falar que as ofertas de manjares, os cultos, as assembleias se tornaram para ele abominação, se tornaram abomináveis, porque o povo fazia um monte de coisa formal na igreja, mas ao mesmo tempo não emulava o caráter de Deus, não imitava o caráter de Deus. Não acolhia o órfão, não acolhia a viúva, não acolhia o pobre. Então Deus, a lição apresenta nos textos de Isaías, Amós e Miqueias, lá da questão 3 de terça-feira, uma crítica ao formalismo religioso e os problemas que esse formalismo ritual pode trazer para a nossa prática diária. Quarta-feira, forma de adorar. Como que a gente adora então? Se não é por meio do formalismo, como que eu faço para me chegar a Deus? Que tipo de adoração Deus requer? E aí nós vemos que a adoração que Deus requer de nós é fazer uma cópia do caráter de Deus em nós. É viver o caráter de Deus. Se nós nos tornarmos mais semelhantes a Deus, nós estaremos adorando a Ele. É isso que ele pede na lição de quinta-feira. Nós vamos lá para Marcos 12, 38 a 40, com uma censura aos fariseus, né? Aqueles que jejuam, oram, dizimam o coentro e o cominho, mas devoram a casa da viúva. A religião que Deus nos convida é uma religião prática. E aí, como leitura complementar dessa semana, na verdade dessa lição no geral, eu sugiro esse livro aqui. George Knight, Eu Costumava Ser Perfeito. Gente, que livro maravilhoso. Estou lendo ele já faz algum tempo, estou finalizando, estou no último capítulo agora. E recomendo demais essa leitura. Ele é publicado pelo NASP Press, né, a editora do NASP. E tem alguns títulos desafiadores, tem alguns títulos provocativos, muito provocativos. Vou dar uma lida em alguns dos títulos dele, para vocês terem uma ideia. Começa no prefácio, né? Prefácio do Amin Rodor, Nem Mesmo o Céu nos Fará Perfeitos. Eu acredito que Amin Rodor fez esse prefácio com esse título justamente para incomodar também. E aí, olha os títulos do texto. O pecado é amor, os adventistas negligenciam a lei, a justificação dura uma vida e a santificação um momento. A tentação não é tentação. Sou perfeito, mas não perfeito. Estou sem pecado, mas não sem pecado. E aí, por fim, eu costumava ser perfeito. Qual que é a ideia por trás desse texto? Qual que é a ideia que George Knight apresenta nesse livro? E qual é a relação que ele estabelece, que a gente estabelece então entre o livro do George Knight e a lição dessa semana? Primeiro é preciso entender, dentro desse texto e dentro da lição dessa semana, o que significa pecado. George Knight ele vai passar a interpretação de que trabalhar no sábado não é o pecado. Comer carne de porco não é o pecado. Assassinar não é o pecado. Roubar não é o pecado. Fornicar não é o pecado. Blasfemar não é o pecado. Nesse sentido, ele diferencia. E é preciso entender, não quer dizer que todas essas coisas não sejam pecados. São pecados, mas não são o pecado. O que seria então esse o pecado a que George Knight se refere nesse livro? Para ele, todos esses atos pecaminosos, eles decorrem de um pecado original. O pecado original, ele se trata, ou a natureza do pecado, ele se trata daquilo que eu amo, o meu amor, daquilo que eu escolho ter como primeiro na minha vida e objeto de adoração. Então vamos lá. Existem duas formas de fazer essa adoração básicas. Eu posso adorar a Deus. E depois a gente entende esse adorar a Deus não como sacrificar ovelha ou oferecer rios de azeite em ofertas pacíficas. A gente entende esse adorar a Deus com imitar um caráter, amar e fazer a vontade. Ou eu posso adorar qualquer coisa que não seja Deus. A mim mesmo, geralmente. E é esse o caso do texto do Knight. O amor dirigido a Deus e ao próximo é a adoração verdadeira. É a justiça. O amor dirigido
aos meus desejos egoístas, à vaidade, à prepotência, à autossuficiência, é o pecado. Em decorrência de colocar a vaidade, os desejos egoístas em primeiro lugar, antes de Deus, eu suplanto, eu retiro o caráter de Deus na minha vida e eu manifesto o caráter do pecado. E o caráter do pecado vai me levar a exercer obras de pecado. Para eu matar o meu irmão, eu preciso desconsiderar o amor e o respeito à vida do meu irmão. Para eu transgredir o sábado, eu preciso manifestar o desrespeito e o desamor a Deus. Para eu roubar, eu manifesto uma quebra do amor ao meu irmão. Quando eu mato, quando eu roubo, quando eu transgrido qualquer um dos mandamentos, eu estou quebrando a lei. E agora a gente diferencia a lei das leis. A lei é o caráter de Deus. E a Bíblia nos diz, o caráter de Deus é amor. Na medida em que eu amo a Deus e em que eu amo ao meu próximo, eu cumpro a lei. Nós vemos nas cartas de Paulo, carta de Paulo aos Romanos, o motivo e o momento em que Deus adicionou as leis. As leis foram adicionadas por causa da dureza do nosso coração. Na medida em que nós nos afastávamos enquanto humanidade do amor de Deus, era preciso explicar para a pessoa que matar era errado. Isso não era mais um conhecimento natural de alguém que tinha um coração repleto do amor de Deus. Então se faz a lei. Mas o cerne da lei é o amor a Deus e o amor ao próximo. Quem falou isso foi Jesus Cristo. Evangelho segundo João. Então, George Knight, nesse livro, ele nos convida a resgatar o sentido do que é o pecado, a resgatar o sentido do que é a lei, entendendo o pecado enquanto o amor egoísta dirigido para si mesmo, a justiça enquanto o amor verdadeiro altruísta dirigido ao próximo e a Deus. Ele reinterpreta a lei, entendendo a lei enquanto a expressão do caráter de Deus e as leis, os mandamentos, as ordenanças, enquanto as normas que refletem esse amor de Deus e o nosso amor a Deus. Nessa medida, o que significaria o processo de conversão e o novo nascimento? Esse livro ele é um convite a uma religião muito mais profunda do que a religião aparente do legalismo, das boas obras, entre aspas, esse boas. A religião do formalismo, a religião de uma superficialidade de entender que o ato de fé e que o ato de religião e que o ato de justificação e até de santificação é simplesmente riscar atos pecaminosos da minha vida. Então eu olho e falo, eu não faço mais isso, 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 vou montando uma lista e quando eu termino a lista, pronto, agora eu estou perfeito, agora eu estou salvo. Não é isso. Esse livro nos convida a entender, e aí ele até tem uma provocação aqui no verso, ele diz assim, comer queijo não é pecado, e a maioria de vocês concorda comigo sobre isso. Entretanto, na vida é preciso convencer algumas pessoas de que nem todo prazer é pecado. Esse livro ensina o que é pecado e como alcançar a salvação unicamente em Cristo, permitindo viver uma religião mais feliz e verdadeira. Então o convite que ele faz é para um exercício de uma religião que seja muito mais profunda do que a aparência de obras de justiça. É a internalização da justiça de Deus em nosso coração. E isso, meus irmãos, tem me provocado demais. Porque eu percebo que nas minhas obras, nos meus atos, na minha vida, eu não manifesto a justiça do caráter de Deus. Porque a justiça do caráter de Deus é um amor altruísta, genuíno, absoluto por todos e por toda a humanidade. Nós temos um Deus que se doa, nós temos um Deus que se entrega, nós temos um Deus que se faz como nós para garantir a nós o perdão do nosso pecado. Ele leva, e Cristo faz isso no Sermão do Monte, ele leva, e quando me refiro a ele, é Deus e Cristo, tá? Não só o Knight. Ele leva a religiosidade para muito além daquilo que nós entendemos como
santidade ou religião, ou que é o formalismo aparente. Está em total conformidade com aquela ideia da lição da semana. Misericórdia quero, não holocaustos. As suas ofertas de manjares se tornaram abominação. Deus pede para o povo parar de fazer sacrifício, porque Ele não quer sacrifício de cordeiro. Cordeiro morto e vaca morta para Deus se tornou abominação. Porque o povo fazia tudo isso, desmerecendo o amor deles para com o próximo e deles para com Deus e de Deus para com eles. O convite que o Knight faz nesse livro, o convite que Jesus Cristo fez em seu ministério, o convite que Deus fez por meio dos profetas no Antigo Testamento é o mesmo convite. É um convite para a morte para o eu. Para a morte para o eu nos meus vícios, para a morte para o eu nos meus pequenos pecados diários, mas sobretudo para a morte do eu no grande pecado, que é dirigir o meu amor egoisticamente apenas para mim mesmo e ignorar o amor a Deus e ignorar o amor ao próximo. É parar de oprimir a viúva, é parar de oprimir o órfão, esse é o convite de Deus. E é ampará-lo, é protegê-lo, é cuidá-lo. Lembra muito quando Jesus apresenta a narrativa daquilo que aconteceria nos últimos dias, né? Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive nu e me vestiste, estive preso e fostes me visitar. Mas quando fizemos isso, Senhor, sempre, em verdade vos digo, sempre que fizestes isso, ou qualquer uma dessas coisas, qualquer um desses seus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. O convite de Deus é um convite para uma religiosidade superior, para uma justiça superior, que é o caráter de Deus, e para a superação de um pecado, o pecado, que é o amor mal dirigido ao egoísmo, em vez da generosidade do amor a Deus e amor ao próximo. Fica essa reflexão, fica essa sugestão de leitura aqui, George Knight, vamos pensar nisso. Vamos se sentir um pouco mais angustiado em alguns aspectos, mas vamos nos sentir também acolhidos e abraçados na certeza de que o mesmo Deus que nos convida a esse salto de religiosidade em direção a uma vida muito mais plena e de muito mais sentido, Ele também é o mesmo Deus que nos capacita, que nos dá o exemplo, que nos mostra qual é o caminho para percorrer. Uma coisa que é recorrente no texto Knight, mas é recorrente nos textos de Paulo também, do apóstolo Paulo, nós só podemos fazer essas boas obras, nós só podemos agir de forma diferente, nós só podemos ter esse novo modelo de amor e de justiça implantado em nosso coração pela graça e pela misericórdia de Deus. Não somos capazes de, por nós mesmos, nos tornarmos pessoas boas. Mas se nós nos entregarmos às mãos de Deus e permitirmos que Ele opere em nós, nós temos a certeza de que Ele não lançará fora de modo algum aquele que se achega a Ele com fé. E nós temos a certeza de que Ele produzirá em nós um novo coração e nos fará novos homens, novas mulheres, novas criaturas dele. Fica aí o convite, um abraço para todo mundo e até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, pessoal, aí por sempre mandar conosco, contribuir aí com o conteúdo, e o pessoal vai até o fim, #fui até o fim. Então, valeu, pessoal. Vamos então avançar agora para o tema de domingo: idolatria e opressão, Salmo 115, de 1 a 8, né? Vamos lá, Lúcio, pode ler. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome, dá glória, por amor da Tua benignidade e da Tua verdade. Primeira coisa que eu vou analisar aqui. Eu vou analisando os textos, e o que tiver no hebraico que for diferente, que for agregado, que a gente puder agregar em língua portuguesa, que não vai ter no português, a gente vai fazer. Então, por exemplo, aqui já tem uma coisa. Não a nós, Senhor, não a nós. Está falando no sentido que a glória não deve ser dada a nós, a adoração deve ser dada a nós, mas ao Teu nome. E aqui nome, Leshinecha. Só que aqui, elemento prefixado, elemento suficial é Shem. Shem é nome em hebraico, mas também significa reputação, fama. Então veja bem, mas ao Teu nome, mas a sua fama, a sua reputação. E a fama do Eterno Ele é um Deus que é amoroso. Será que essa é a fama do Eterno? A fama do Eterno é o que, gente? Deus é amor.
Ele não é um Deus amoroso. É a personificação divina do amor. Então vamos continuar. Dá glória. Por amor à tua benignidade, e aqui a palavra hebraica é chesed. É a palavra que normalmente é traduzida na língua portuguesa por graça. Nós somos salvos pela graça do Eterno, ou pela benignidade do Eterno. Então, por amor à graça do Eterno. E aqui, elemento oficial, emet. Emet é a verdade. Então, esses dois elementos aqui a gente traz. O interessante da construção pictográfica de Hesed, gente, ela é construída com um het, que é a cerca. Então, o primeiro elemento da palavra graça é uma cerca que protege a tenda. Segundo é um samer, que é um cajado no qual a pessoa se apoia. E por fim tem o dalet. Então veja bem, esse chesed, o dalet seria a porta da tenda, ou seja, é a saída, é o caminho. Então esta palavra, os elementos da raiz dela estão todos relacionados à proteção e a apoio. E esta proteção e apoio é para nós. Esta chesed do Eterno é o que nos protege. Mas nós vamos entender hoje como é esse mecanismo de proteção. Sim. Esse mecanismo de proteção, nós já adiantamos alguma coisa no começo, ele não é tão simples assim quanto a gente pensa. Verso 2 do Salmo 115, por que dirão as nações, onde está o seu Deus? Isso. E olha só, gente, por que dirão as nações? E a expressão aqui é goim, ha-goim, que elemento prefixal, goim. E goim é uma expressão hebraica que pode significar povos, nações, mas também pode significar estrangeiro. Pode significar o prosélito, o convertido ao judaísmo também. Onde está então porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Interessante essa questão aqui de Hafetz, dá a impressão de um Deus autoritário, não dá, gente? Sim, faz tudo o que lhe apraz, tudo do seu jeitão. Faz tudo o que lhe der na cabeça. Só que Hafetz também significa deseja, ama. Poderia ser traduzido, faz tudo o que ama. E ele é um Deus de amor, certo? E por ser um Deus de amor, nós vemos aqui, por amor à tua benignidade. Ele é um Deus bondoso, ele é um Deus que ama. Então, estes comportamentos, todos esses comportamentos do Eterno, que aqui foi traduzido por apraz, podem ser relacionados com o amor. Pode ser esta frasezinha pode ser, faz tudo o que ama. Então, assim, por exemplo, Deus pode pecar? Não. Mas ele não faz tudo o que lhe apraz? Mas Hafet é tudo que ama. E ele não ama o pecado. Então ele não peca. Por isso que ele não peca. Fazer tudo o que lhe apraz não significa fazer aquilo que é contrário à sua natureza. E a sua natureza é de amor. Então ele não faz nada contrário à sua natureza de amor. E aí seguem os versos, né? Os ídolos deles são pratas e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai de sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e todos os que neles confiam. Bom, então veja bem, esta última frase aqui, que a gente falou, está associada com a letra lá, da contemplação. Aqui neste texto, ele diz o seguinte, que os homens se tornam como se fossem seres inanimados, seres insensíveis, que veem, eles têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm ouvido, mas não ouvem. Mas a gente vai acrescentar, inclusive com um comentário de Ellen White. Quando você estuda as características dos deuses da antiguidade, eles têm características até cruéis. Eles têm características de uma sexualidade estranha. A gente tem o exemplo, Zeus
perfaz em forma de um touro e violenta uma mulher, e daí vem o Minotauro. Ele se perfaz num cisne para se relacionar com outra. A gente vê o deus Ares, um deus violento, o deus da guerra. Então a gente tem características humanas, até vis, aplicadas aos deuses. baixas, aplicadas aos deuses. Então qual que é o problema disso? Você vai adorar esse tipo de Deus, só que os padrões morais desses deuses são padrões rasos. Ellen White comenta aqui, né? Até Patriarcas e Profetas, páginas 91, diz assim: o homem não se elevará acima de suas concepções sobre a verdade, pureza e santidade. Se o espírito nunca é exaltado acima do nível da humanidade, se não é pela fé elevado a contemplar a sabedoria e o amor infinitos, o homem estará constantemente a submergir mais e mais. Os adoradores de deuses falsos vestiram suas divindades com atributos e paixões humanas, e assim sua norma de caráter se degradou à semelhança da humanidade pecadora, porque os deuses, né, recebiam características humanas. O que nós estamos analisando aqui, gente? A questão da idolatria, do que é que o homem contempla. Trazendo para os dias de hoje, como que a gente pode analisar isso? Essa idolatria, ela existe nos dias de hoje. Se você idolatra um time de futebol, você idolatra um jogador de futebol com determinada característica, com determinada personalidade, é um jogo competitivo, é um jogo que um ganha e que um perde. Então existem... Os dois oram a Deus antes de começar, né? A gente olha para Deus para ninguém se machucar. Não estamos dizendo aqui, assistir futebol é pecado. Não, mas idolatrar o esporte, idolatrar o atleta, a ponto de contemplá-lo, de adorá-lo, de imitá-lo, de torná-lo o centro de sua vida. Isso é extremamente prejudicial, porque você vai se limitar aos padrões morais daquele que você adora. Posso abrir um parênteses? Você nem precisa querer imitá-lo, né? Ellen White comenta aqui em Grande Conflito, página 554, a lei tanto da natureza intelectual como da espiritual, que pela contemplação nos transformamos. Então, na verdade, você nem quer imitar ele, mas como você contempla, você vai começar a se tornar como? A se tornar. E parece que você está imitando, mas às vezes é inconsciente. Você imita. Agora, se você contempla o Eterno, se você contempla Cristo... Exatamente. É o que ele fala aqui. É lei. É lei. Então, tanto eles aqui, torna semelhante a eles, pelos que o fazem, porque contempla coisas vis, que é as características que eles colocam nos deuses dele. Então, quando você contempla o Eterno, o Infinito, tudo que você contempla... O amor do Eterno, a misericórdia do Eterno, aí você se torna misericordioso, você se torna amoroso, você se torna como Ele. Você consegue se elevar além da natureza humana. Agora, a questão aqui, gente, a associação, né, a entrelinha que a gente falou. O autor da lição, ele traz aqui o povo, o Sinai. Ele traz a história do Sinai. Coloquei nessa figura aqui, o bezerro de ouro. Tá. Moisés sobe ao Sinai e vem trazer as tábuas dos 10 mandamentos. Esta tábua dos 10 mandamentos, está faltando uma figura aqui, ela desapareceu, mas tudo bem? Desapareceu mesmo. Aqui tinha a figura de uma ketubá. Aqui tem. Na simbologia do casamento, que está na Bíblia, essa simbologia, ela é aplicada, eu coloquei aqui, gente, ela está muito clara, essa simbologia, ela está na Bíblia inteira, mas ela está muito clara no livro de Oséias. Quando Oséias pega uma mulher de vida fácil, dá uma lidinha lá em Oséias para ficar mais claro. Oséias 1, está bem aqui, ó. Está aqui, ó. Vá e case-se com uma prostituta para que os filhos dela sejam concedidos em prostituição, porque a nação de Israel é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Oséias capítulo 1, verso 2. Só lembrando aqui que às vezes está ruim de ver as imagens aqui, mas aqui na descrição do vídeo, tá, nós temos o link para você acessar diretamente os slides, baixar. Aproveitando também, né, tem o link aqui do Família Entre Linhas 1, Família Entre Linhas 2, do canal Intelectos, e agora também tem o link aqui do Família Entre Linhas ADM, que é um grupo que só os administradores postam mesmo para colocar as coisas do canal lá e as palavras em hebraico, ok? Aí o Família Entre Linhas 1 e 2
são dois grupos de discussão, bastante agitados, o pessoal gosta lá de discutir, né? E o Família Entre Linhas ADM, só de mim. Só de mim imposta. Oséias aqui, gente, é arquétipo do Eterno. Gomer é arquétipo de Israel. A esposa que se prostituía ao longo do tempo. Essa prostituição, gente, não pense que só assim, eles pararam de guardar. Pontual, né? Eles pararam de guardar o sábado. Eles pararam de fazer o corban corretamente. Eles pararam de jejuar. Não é isso não. Nós vamos ver hoje que não é nada disso, essa prostituição de Israel. E eu já vou adiantar, eles pararam de imitar o Eterno. Pararam de ser um povo misericordioso, pararam de ser um povo amoroso, pararam de ser um povo que tratava bem o estrangeiro, que tratava bem os seus servos, que espalhava justiça social, que praticava tzedakar, que fazia mishpat. Pararam de ser esse povo, por isso que eles se prostituíram. Tá, então, agora o que acontece aqui? Seguindo aqui, a história que o autor colocou aqui na lição domingo é Moisés do Sinai. Nessa simbologia, a tábua é um ketubá, é um contrato de casamento entre o Eterno e a esposa. E Israel, que não era composto só pela descendência, tinha estrangeiros que estavam lá junto também, que saíram junto do Egito. Então tinha multidão ali, tinha multidão. Tá. Moisés desce do Sinai e está o povo lá embaixo fazendo o que, gente? Adorando bezerro. Se prostituindo, traindo, adulterando com um outro Deus, com um bezerro de ouro, que é feito justamente do que aqui, gente? De ouro, de metal, ele não vê, ele não ouve. E este tipo de coisa os levou o quê? À idolatria. E leva também à opressão. Porque se você não admira nada, você perde empatia. Agora, se você admira um Deus de amor, você se torna uma pessoa amorosa. Vamos lá. Legal, avançando então agora aqui para segunda-feira. Uma razão para adorar. E aí vem o texto. Vamos lá. Primeira coisa, o autor da lição, a razão para adorar, ele, resumindo, razão para adorar é porque Deus é Criador. Razão 1, razão para adorar é porque Deus é Redentor. Redentor, Salvador. Ele é Yahweh Boreá, é o Deus, é Jeová Criador, e ele é Goel, ele é Redentor. Então ele te criou e ele te salva. Razão, resumindo, é isso. Agora vamos para os textos. Deuteronômio 10, verso 17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Esse não faz acepção de pessoas é muito forte. Isso. A expressão hebraica que vai ter é muitíssimo, tá? Vocês podem alterar para muitíssimo. Ele é poderoso, ele é muitíssimo, ele é intenso. Essa questão aqui, gente, de fato, como o Lúcio falou, esta é a questão a ser destacada. Ele é um Deus que não faz acepção de pessoas, um Deus que não aceita recompensas. Algo que deve ser o quê? Se você é se você é avodá, se você é servo de Deus, então você também não deve fazer acepção de pessoas. E não deve esperar nada em troca. Você pratica o ato de misericórdia, você faz a tzedakar. Porque é natural. Não espere algo, é porque você tem emuná. É uma consequência natural da emuná. Você recebe tanta graça e tanta misericórdia do seu Criador, do seu Redentor, que são as razões, que você... E você aceita o cargo. Ou seja, você aceitou aquela emuná específica para a qual você foi chamado. Então você vai executar adoração. E como que você executa adoração? Servindo. Isso. E você vai servir a quem? Sendo que Deus não cede recompensa. Você vai servir ao próximo. Deus não precisa de alimento. O faminto precisa de alimento. Deus não precisa de agasalho. O faminto é quem sente frio que precisa. Viúva. É quem sente frio que precisa de agasalho. Vamos lá, continua. Deuteronômio 10, 18. Que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestido. Isso. E a expressão estrangeira aqui, guerra, que também significa o prosélito, o forasteiro. Agora, mishpat, gente. Vou ter que retomar aqui. Fazer justiça. Mishpat, o sistema dessa palavra, Pode falar. se compõe por um men. O men é a letra da água ou do caos. O shin é a letra da boca com o dente, é a boca que se alimenta. O p é a boca que fala, então veja bem. Shin seria aquela boca por onde entra. P seria aquela boca por onde sai.
O tet seria um cesto ou uma serpente. Analisando essas duas partes aqui. Primeiro, gente, a justiça pode ganhar conotação pejorativa ou conotação positiva. Quando que ela ganha conotação correta? Quando esta água pela qual esse mena aqui é a água que vai entrar por essa boca que se alimenta, que é o shin, é a água da vida. A água da vida, ou seja, Cristo. Quando você se alimenta de Cristo, quando a água da vida entra pela boca que se alimenta, ela vai sair pelo P, que é essa letra, é a boca que fala, é a boca que sai, como se fosse um cesto de presente. Na semana da criação, o Tov se escreve com esse tet. É como se fosse, já falamos nos vídeos anteriores, é como se fosse Deus nos dando presente, esperando o Filho, colocando os presentes no quarto. Este ato de justiça, se você bebe da água da vida, então você vai praticar o bem, o Tov Meod, o muito bom, o Yetzer HaTov, natureza boa, reflexo de natureza boa. Esse é o sistema do Mishpat, da justiça. Agora pode ter o oposto. O Men também pode ser o caos. Então, se você se alimenta do caos, dessa sua boca vai sair o quê? O tet, além de cesto, é serpente. Então, da sua boca sai serpente. Se você se alimenta de caos. Então, é muito comum se apontar a publicano, a prostituta. Não ande com ele, não se alimente com ele. Era isso que os fariseus faziam. Mas será que a gente faz isso hoje? A gente faz isso hoje. O pastor fulano de tal. Pastor fulano de tal isso. Pastor fulano de tal aquilo. Fez isso, fez aquilo. Não pode isso, não pode aquilo. Gente, esse tipo de correções devem ser feitas com muito cuidado, com muito amor, com muita empatia, como se você estivesse fazendo isso para um filho. Como se fosse um filho seu que tivesse cometido o erro, cometido o deslize. Como se fosse você que tivesse cometido o erro. Como se fosse você que tivesse cometido o deslize. Quem faz diferente disso está se alimentando não da água da vida, está se alimentando do caos. Da sua boca não está entrando a água da vida. E da sua boca não está saindo o presente de Deus, está saindo a serpente de Satanás. Tome muito cuidado, gente, com juízos. O joio e o trigo, quem separa é Deus. E no momento escatológico certo, não é você. A você não foi dado o direito de julgar. No sentido de juízo executivo, você é joio, você é trigo. É só Deus que cabe esse tipo de juízo. Vamos lá, vamos voltar lá, Lúcio, que não precisa mais dar o zoom, ele vai continuar lendo. Continuando então, pessoal, Deuteronômio agora 10:19. Pelo que amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Veja bem a comparação aqui, gente. Aquele povo que era semente de Abraão, aquele povo que era semente de Isaac, semente de Jacó, ele é comparado nesse versículo aqui a estrangeiro. Aqui é um versículo para chamar esse povo para empatia, para que esse povo imite aquele Deus que é de amor e tenha empatia pelo estrangeiro, e tenha empatia pelo servo, e tenha empatia pelo recém-converso. Vamos trazer o exemplo hoje. Eu sou adventista de berço, ou seja, sou adventista de grife. Pedigree. Pedigree. A gente chama de pedigree. Isso, eu sou adventista de pedigree. Eu tenho pedigree. Minha família é adventista, minha família é de pastores. Minha família é disso, minha família é daquilo. Gente, para Deus não faz acepção de pessoas. Foi isso que a gente viu. Aquele povo que era raiz, que era descendente de Abraão, ele é chamado aqui de ger, chamado de estrangeiro. Continua lendo. Deuteronômio 10:20. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Olha a palavra aqui, tá? Avod. Lembra que a gente falou que avodá é adoração e serviço? A Ele servirás. Esse serviço que a gente encontra em Deuteronômio 10:20, que está aqui na linha da lição, esse serviço é adoração. A Ele servirás, a Ele chegarás, pelo seu nome jurarás, nome Shem, pela sua reputação.
Qual é a reputação dele então? Uma reputação de amor, benignidade. Então você vai jurar pelo amor do Eterno, você vai jurar pela graça do Eterno, pela misericórdia do Eterno, tudo relacionado. É isso que nós devemos imitar. Esse serviço está relacionado a esta fama do Eterno. Continua. 10:21. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. Isso. Aqui a expressão nora, terrível, muitíssimo. Eu explico que eu já tinha explicado no versículo anterior, também utiliza a expressão nora. O último verso, 10:22. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. A bênção do Eterno. Vamos lá então para mais razões para adorar. Isso. O que eu fiz, gente? Eu separei naquele slide 1 o primeiro versículo longo que a gente encontra na lição. Agora o segundo versículo mais longo que está na linha da lição. E depois tem 3 curtos. E aqui. Isso, exatamente. Então vamos lá, vamos para o segundo. Lê lá o Salmo 146, verso 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Mais uma vez aqui a expressão auxílio, gente, Ezer, repetindo, a mesma expressão que é utilizada para a mulher. Vos farei uma auxiliadora, vos farei um Ezer, uma Ezer, é esta expressão aqui, é aquela que socorre, aquela que auxilia, aquela que ajuda, e essa é a mesma expressão utilizada para Elohim. Vamos lá, continua. Salmos agora, o verso 6, 146, verso 6, que fez os céus e a terra e o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre. Isso. Este texto aqui, o autor da lição colocou porque a resposta, o porquê adorar, é porque ele é Criador. Isso. 146, verso 7, que faz justiça, né, aos oprimidos, que dá pão aos famintos, o Senhor solta os encarcerados. Isso. Continua. O que ele está descrevendo aqui, gente? Está descrevendo o que você deve contemplar no Altíssimo. Ele é Criador, ele precisava de tudo. Não, mas olha só o que ele faz, mano. Ele fez o mar, mas ele guarda a verdade, mas ele, para todo sempre. E ele faz justiça aos oprimidos. Lembra do Mishpat que a gente falou em cima, aquele sistema? Onde entra a água da vida pelo Shin, pela boca que tem um dente, onde sai depois pelo P um presente, sai o Tov, sai o Etzer HaTov, natureza boa, sai o presente de Deus. E como que é a Mishpat do Eterno? Olha só, os oprimidos, ele dá pão aos famintos, ele solta os encarcerados, mas tem gente que se diz servo de Deus, adora prender, adora encarcerar, né? Então, será mesmo que é servo de Deus? São os juízes, né? Continua. Salmo 146, verso 8. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Agora veja bem, ama os justos. A palavra aqui, gente, é o tzadikim, é o piedoso, inocente, o temente a Deus. O tzadikim, gente, na pictografia, o tzad é um homem prostrado. Aí o dalet, a porta, aí o tzad e o kuf seria o pôr do sol. É um homem prostrado à porta no pôr do sol. Isso denota o que, gente? Isso denota o sacrifício da tarde. Ou seja, é aquela pessoa que expia os seus pecados. Ao final da tarde, faz o korban, olá, faz o sacrifício expiatório, que é símbolo de expiação de pecado. Aquilo é um símbolo daquilo que ele já fez internamente. Expiou os seus pecados, se arrependeu dos seus pecados. Só um detalhe, gente. O arrepender dos seus pecados é algo seu. É você e Deus que sabe que você se arrependeu ou não do pecado. Eu não tenho que saber, será que o Lúcio se arrependeu do pecado dele? Será? Eu não tenho como fazer esse tipo de julgamento. No som do coração, né, do outro. Não tenho como. Vamos lá, vamos continuar. 146, 9 de Salmos. O Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Ímpios. E a expressão aqui em oposição ao tzadik é o recheim, que seria o culpado, o mal. Quem será essa pessoa que é culpado, gente? Aquela pessoa que não se ajoelhou perante a porta da tenda no pôr do sol. Nós podemos fazer uma associação mais tranquila, que não é a da época, obviamente. A oração do final do dia, onde você reflete, onde você vai a Deus para refletir aonde eu podia melhorar, o que eu fiz de errado. As bênçãos do dia, os erros do dia. E me perdoe, e expia os seus pecados e deixa de ser culpado. Quem é o culpado? O culpado é aquele que pensa que não é pecador, gente. Chega no final do dia e diz assim,
Muito obrigado, porque eu não sou como aquele publicano. Porque eu não pequei esse dia. Muito obrigado. Ai, Deus, muito obrigado, porque eu não sou como aquele publicano. Eu não sou como aquele pastor adúltero. Eu não sou como aquele rei adúltero que adulterou com Betseba. Muito obrigado. Mais ou menos, este é o culpado, gente. Vamos lá, vamos continuar. O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao Senhor. Né? O Senhor reinará eternamente. O reinado dele é descrito assim: é um reinado de um Deus misericordioso, um Deus de amor, que está pronto a acolher, a perdoar todos aqueles que se prostrarem e pedirem perdão pelos seus pecados. Trabalho diário, gente. Não é pedir perdão. Ai, me arrependi, não pequei nunca mais. Isso foi só aquele lá atrás que eu pequei. Nunca mais. Só um dia só. Continuando aqui, né, o slide 3, sobre uma razão para adorar. Salmo de Davi: cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Salmo 101, verso 1. Isso. Aqui a expressão é shir, cântico. Aqui a palavra é hesed. Lembrando, gente, hesed é o escudo, é o cajado que te apoia. A misericórdia de Deus é o escudo que te protege. O escudo que te protege não são as suas obras relacionadas à lei, não é a sua obediência àquilo que vocês chamam de lei, aquilo que nós chamamos modernamente de lei moral. A gente inventou essa distinção. A lei inclui tudo. Tá, mas esta misericórdia do Eterno é o que te protege, que é o seu escudo, que é o teu cajado de apoio. Aqui é Mishpat, aquele sistema que a gente já falou, o juízo de Deus, entra a água da vida e sai o Yetzer Hatov, natureza boa. O Espírito Santo faz produzir Yetzer Hatov, natureza boa. Esta é a justiça de Deus. A ti, Senhor, cantarei. Continua. Daí agora, Isaías 5,16. E aqui a expressão é outra. A expressão é Zamer, só uma curiosidade. Ah tá, que são dois cantareis aqui no Só uma curiosidade. Aqui o Shir é cantar com a voz. Aqui Zare, a conotação é mais tocar o instrumento. Então está relacionado com a tocar da música, também com instrumentos musicais. Legal. Isaías 5,16. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Isso. Então, Adonai Tzvaot será exaltado em juízo, e Deus Santo será santificado em justiça. A expressão aqui é Mishpat, que é justiça social, gente. É a justiça na prática. É a graça, a misericórdia do Eterno, é o ajudar a viúva, é ajudar o pobre, é ajudar o necessitado. Não é o juízo no fórum. Não é abstrato, não. Ficar sentado. Mishpat é sentença. É justiça social aplicada. E aqui Tzedakar é ato de justiça e caridade. Então veja bem, o Senhor dos Exércitos é exaltado quanto o quê? Quando você pratica a justiça social. Adonai Tzvaot é o Senhor dos Exércitos, é Deus forte. Esse nome é um nome associado, gente, à guerra. Então qual é a guerra do crente? A guerra do crente, gente, é justiça social. A guerra do crente é tzedakar, ato de caridade. Você honra Adonai Tzvaot, Senhor dos Exércitos, não é saindo por aí apontando o dedo, explodindo, expulsando, chutando a igreja. Eu não. achava que a guerra do crente era ficar caçando erro nos sermões caçando do pastor. Erro, isso também. Vamos lá, próximo, Isaías 61:11. Porque como a terra produz os seus renovos e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Ok, então vamos lá, falamos de emuná, não falamos? A pessoa tem uma emuná, tem uma fé específica. Quem é que faz brotar tzedakar? É o próprio Eterno que faz brotar tzedakar, ato de caridade. A palavra tzedakar que a gente leu justiça aqui. Não, ele vai fazer justiça. E o ímpio vai sofrer. Gente, a palavra tzedakar é ao mesmo tempo ato de caridade e justiça. Ela não se separa. Ela tem as duas conotações. Ainda no contexto de adoração, Ellen White comenta, deixa eu só pegar a referência aqui para vocês, Caminho a Cristo, página 101. Precisamos louvar mais a Deus, por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Nossas atividades devocionais não deveriam se resumir a pedir e receber.
Não pensemos somente no que precisamos e nunca nos benefícios que recebemos. Não oramos muito, mas somos ainda mais econômicos em dar graças. Estamos continuamente recebendo as misericórdias divinas e, no entanto, como expressamos pouca gratidão, como louvamos pouco pelo que Ele faz por nós. Nosso Deus é um Pai amoroso, misericordioso. Os cultos a Ele dedicados não deveriam ser vistos como uma atividade triste, cansativa. Louvar ao Senhor e desempenhar uma parte em sua obra devem ser um prazer, uma alegria. Deus não quer que seus filhos, para quem proveu tão grande salvação, ajam como se Ele fosse um chefe duro e exigente. Ele é o seu melhor amigo e deseja se relacionar com seus filhos quando vão adorá-lo, para abençoá-los, confortá-los e encher seu coração de alegria e de amor. Ok? Vamos avançar então agora, vamos para a terça-feira. Opressores religiosos. Bom, gente, aqui se relaciona um pouco com aquilo que a gente falou de adoração pra gente. A gente usou lá a adoração de um cantor, de um jogador de futebol, de um ator. Pode ser do filho, da família, do trabalho, do dinheiro. Isso, que é esse tipo de contemplação, a gente vai ficar restrito naqueles limites e padrões morais daquele homem. Por isso que a adoração para o Eterno, ela transcende esses princípios baixos, rasos, estreitos. Tá, aqui é mais ou menos a mesma coisa. Por quê? O autor da lição, ele vai analisar aqui, no começo ele vai falar dos reis, falando que quando tivemos reis mais próximos do Eterno, o povo também foi mais próximo do Eterno. Sim. Porque o rei era arquétipo do Eterno. Na verdade, Samuel advertiu que não era o ideal que se aderisse às monarquias, porque o ser humano é falho. Então eles iriam contemplar o rei, mas o rei não refletia plenamente o caráter do Eterno. E eles não iam ter filtro e iam imitar o rei. O rei, em suas práticas erradas também. Sim. Porque a gente... Mas é o que acontece até hoje, é o que né? acontece. Ah, mas o pastor também faz, mas fulano também faz, mas o irmão faz, mas nosso padrão não é. É o outro lado. É o outro lado que também é extremamente perigoso. A condescendência com o erro, ela não é adequada. Davi, a Bíblia é clara em apontar o defeito de Davi. Apontou o defeito de Davi, Deus julgou Davi. E Deus julgou Davi com misericórdia, julgou Davi com... Ah, mas Davi se arrependeu e nunca mais fez aquilo. Vocês acham que aquele foi o único pecado de Davi? Provavelmente ele nunca mais adulterou, nunca mais pegou com mulher, mas ele com certeza pegou outras vezes. E com certeza Davi, porque Davi era homem segundo o coração de Jesus, todos os dias, no final do dia ele estava ali, tzadik, prostrado sobre a porta da tenda, no pôr do sol, pedindo arrependimento, analisando os erros que ele teve durante o dia, pedindo perdão pelos erros que ele cometeu ao longo do dia. E isto é um tzadik, isso é um homem justo, isso é um homem reto, isso é um homem sem culpa. Este é um homem sem culpa. Agora, nós nos ocupamos de dar sentença. Fulano é isso, fulano é aquilo, é juízo definitivo. Sim. E esse juízo definitivo só cabe a Deus. É joio, é trigo, não cabe a você. Esse juízo não é seu. Fulano é lobo? Que isso, gente? Só Deus sabe quem é lobo, quem não é. Eu prefiro a metáfora do joio e do trigo. Só Deus sabe quem é joio e quem é trigo. E cabe só a Ele separar. Se você está aí dizendo quem é lobo, quem não é lobo, quem é joio, quem é trigo, você está usurpando uma atribuição divina. Você é, de certa forma, um anticristo. Isso não cabe a você. Que coisa, né? Querendo ajudar, mas atrapalhar, né? E aqui vai vir agora uma crítica mais severa. Isaías 1,10 diz: ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. Gente, olha só. Vocês acham que Isaías está falando de Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra acabou quando? Será que foi no tempo de Isaías? Não, eu acho que foi antes, né, gente? Abraão e Ló. Foi no tempo de Abraão. Então, pera lá.
Isaías falando de Sodoma e Gomorra. Os príncipes de Sodoma. Ele está comparando o Israel, que agora é um Israel misericordioso, que não é mais um Israel misericordioso. Isso. É um Israel que esqueceu. Que se comporta como Sodoma e Gomorra. Isso, exatamente. Que esqueceu que foi servo e agora oprime Agora eles são, o servo. são poderosos. E ele está comparando a Sodoma e Gomorra. É a mesma coisa hoje, gente. Se você está aí por cima do seu pedestal, cima da carniça, julgando quem é joio, quem é trigo, quem é lobo, quem é cordeiro, o que o lobo faz, o que o cordeiro faz, olha a comparação que o profeta faz aqui. E o autor da lição está contextualizando neste sentido também esse texto. Vamos lá, vamos continuar. Isaías agora 1, verso 11. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Gente, o que está falando aqui? Está falando de Corban. É o sacrifício do cordeiro. Será que está falando que não? Não vale mais nada. Porque o sacrifício do cordeiro todo mundo sabe, simboliza Cristo. O Sim. cordeiro é Cristo, o cordeiro morto, simboliza Cristo desde o Éden. Agora está dizendo aqui, não serve para mim de nada a multidão de sacrifício de cordeiro. Quer dizer que o sacrifício de Cristo não vale mais para nada? O que ele está dizendo, gente? Que aquilo é símbolo. E ainda hoje, não adianta nada você subir no púlpito e ficar pregando Cristo. Cristo é amor, Cristo é misericórdia, Cristo é isso, Cristo é benignidade, a graça de Cristo, justificação pela graça. E você não dá um auxílio para o necessitado. E tem um parente seu passando necessidade e você, quem mandou não trabalhar? Está colhendo o que plantou. Está colhendo o que plantou. Cada um recebe nessa vida o que merece. Eu não vou ajudar, não. É justiça divina isso. Justiça divina alimenta o órfão, alimenta o necessitado, alimenta a viúva. Isso é que é justiça divina de verdade. E não adianta nada vir para a igreja sábado, domingo, quarta-feira e não ajudar o próximo. Isaías 1,12. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? Continuando 13. Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim abominação, e as suas luas novas, e os sábados, e as convocações das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas luas novas, as vossas solenidades, as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Está falando das festas, gente, festa judaica. A gente tem Pessah. Gente, Pessah, Páscoa. O símbolo de Pessah é Cristo morto na cruz. Será que ele está falando? Não quero mais saber do Cristo morto. Não, ele está falando da ritualística que não atenta mais ao significado. Cristo morreu na cruz por você. O que você faz pelo próximo? É isso. Se essa festa da Páscoa não simboliza isso para você, tem alguma coisa. Massot, ele shavat, ele descansa no sábado. Ele descansa no sábado. Sábado é um dia de shavat, mas é um dia para santificar, para fazer o bem. Se você não faz o bem ao sábado, de que adianta o sábado? Se não faz o bem ao sábado, não adianta nada o sábado. Faz para você, não faz para a família, faz para o próximo. Rabi Gurim premissas, ele ressuscita. Depois a gente vai para Shavuot, semanas, Shafarot. A gente vai para o Yom Kippur, a gente vai para Sukkot, tudo com a sua simbologia, com aquilo que Cristo faz. Mas se você não entende a simbologia, ele fez por você, e se você não faz pelo próximo, tudo isso não vale nada. Aborrece. É isso. Fala, aborrece a minha alma. Aborrece a minha alma, já me são pesadas, estou cansado. Continua. Sofrer. Verso 15 do capítulo 1. Pelo que quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça, ao órfão, tratai da causa das viúvas. Acha que nós estamos descontextualizando? Olha o que o último verso diz, repete. Aprendei a fazer bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça, ao órfão, tratai da causa das viúvas. O que adianta a finalidade? Páscoa, Massot, se você não entende a finalidade e se você não pratica. Se você não pratica ato de tzedakah, se você não pratica ato de caridade, ato de misericórdia, se você não faz o que é reto, direshu mishpat. Vamos pro próximo. Agora vamos analisar o texto de Amós e Miqueias. Vai ser a mesma coisa. Pode ler.
Aborrece, Amós 5:21, aborreço e desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas e manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afaste de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. E o último verso de Amós: corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. O que Amós está falando aqui? É a mesma coisa. Mas agora a gente está falando de Corban. Depois vai ter um gráfico. Corban é uma palavra hebraica que significa, que está associada a uma raiz, que significa aproximar-se. O Corban eram aqueles sacrifícios que têm simbologias relacionadas a Cristo. Aquilo que Cristo veio fazer por nós. O Corban é como que você se aproxima do Eterno. Ah, tá. Então você foi lá e sacrificou o cordeiro. Me aproximo do Eterno sacrificando o cordeiro? Não. Me aproximo do Eterno sabendo que Cristo morreu por mim. Reconheço. E como ele é? Eu reconheço que ele morreu por mim. Ok, acabou aí? Não. Se ele me amou ao ponto de morrer por mim, o que eu faço pelo próximo? Se eu o adoro, se eu contemplo este ser que morreu por mim e eu não dou uma ajuda ao necessitado, você tem emuná? Não. Você está adorando a Deus? Não. Essa que é a resposta. Vamos lá, vamos continuar. Não serve de nada esse sacrifício, esse corban. Continua. Agora os textos de Miqueias, capítulo 6, versos 6, 7 e 8. Como que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei antes ao Deus Altíssimo? Virei perante Ele com holocausto, com bezerros de um ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com teu Deus. Asot mishpat. A mishpat nós já falamos, que é aquela justiça social, a água da vida que entra, você se alimenta da água da vida e você dá o presente para o próximo. É o Tov, a natureza que vem do Espírito, que é o Yetzer HaTov. E aqui recebe a benignidade. É muito fácil você falar da benignidade no púlpito, mas você aceitar que Deus perdoou o pastor adúltero é difícil para você, porque você não é o pastor, porque você não ama aquele pastor. E se você não ama aquele pastor, você não tem emuná no Mashiach, porque o Mashiach ama o pecador, seja ele pastor, não seja ele pastor, seja ele o que for. Olhe o pecador como se fosse empatia, né? Como se você estivesse olhando para um espelho. Isso, como se fosse seu filho, como se fosse seu parente, como se fosse seu ente querido. Porque porque deveria ser. Aquele pastor pecador você deveria olhar para ele como se fosse seu ente querido. É seu irmão, seu irmão na fé. E esta Hesed, gente, é a mesma Hesed que protege aquele pecador, protege você também. Se você praticar essa benignidade, esta receita para com o próximo. Continua, vamos lá para o Corban. E agora, entender aqui o gráfico do Corban. Corban é aproximação. 3 sacrifícios. Eu vou dar um zoom lá para ficar melhor, para quem acompanha. Pode falar. 3 sacrifícios, gente. Corban lá é aquele holocausto. É o animal que era inteiro queimado. Corban Minha, Corban Shilimim. Tudo isso aqui é feito com animais. Tudo isso aqui está associado com a morte de Cristo. Só que aqui, Corban Minha ainda tinha, esse Corban Minha, ele é associado ao Corban lá, por quê? Tem a parte dos animais e tem a parte do azeite, do incenso e outras coisas mais. Quando a gente vai para esse lado aqui, esse aqui é a aproximação voluntária. Por quê? Porque é o sacrifício voluntário. Esse aqui é o sacrifício obrigatório. Corban Hatat e Corban Hashem é aproximação em razão de transgressão e aproximação em razão de pecado. Pechar é rebelar-se contra Deus. E o Hatat é o errar.
Então nós podemos associar com um jogo de linguagem que nós falamos hoje, pecado voluntário e pecado involuntário. É uma associação tanto quanto artificial, mas é boa porque tem gente que fala o seguinte: não, pecado voluntário tem perdão, pecado involuntário tem perdão, pecado voluntário não tem. Isto é conversa fiada. Vamos passar pelo filtro da história. Davi, por um acaso, ele pecou de forma inconsciente. Sem querer. Sem querer. Ele tropeçou lá e... Isso, involuntariamente. Não. E ele não recebeu perdão de pecado? Quando vocês virem em português transgressão, é pechar, é rebelião. Gente, ninguém se rebela involuntariamente. É rebelião contra Deus. E até isso tem sacrifício expiatório. Agora, o ratat, não, é erro. E erro faz parte do ser humano. Isso, não, nós perdoamos erro, mas na rebelião nós não perdoamos. Se pecou sabendo que era pecado, não tem perdão. Conversa mole. E esta é a definição de Corban. Todo aquele Corban que é associado com animais se associa à morte de Cristo. Todo aquele Corban que é associado com farinha, com cereal, você está consagrando os seus atos. E esses sacrifícios eles eram associados. A grande questão de Caim e Abel, que aquilo lá é chamado de minhá, oferta, é porque a oferta de consagração dos seus atos, ela é útil. Aquilo que você faz parte do aproximar-se. Só que o sacrifício de Cristo, ele tem que estar associado. Então veja bem, Corban Olá e Corban Minhá, o que se relaciona com a lição de hoje? O sacrifício de Cristo é um reflexo da Hesed, da misericórdia de Cristo. Ele não pode estar dissociado dos atos de caridade. Então, as obras que são praticadas porque você tem emuná e porque você adora a Deus, porque você adora a Deus, você serve a Deus, você pratica serviço a Deus, são as obras de caridade. Por que estamos fazendo essa introdução? Porque logo mais nós vamos falar sobre uma coisa chamada aparência do mal, que se for trabalhado num contexto diverso a esse, nós vamos desembocar em justificação pelas obras. Vamos lá, Lúcio, volta. Pessoal, e pegando um gancho, né, com tudo que nós estamos discutindo aqui, é interessante que Ellen White tem alguns textos duros, né, contra a hipocrisia, o pecado, mas há um texto interessante que às vezes a gente pula, né? Testemunho para a Igreja, para Ministros, página 223. A perseguição levada a efeito entre os membros da igreja é uma coisa muito terrível. Verdade é que alguns têm cometido erros e enganos. Mas é igualmente verdade que esses erros e enganos não são tão graves à vista de Deus como o espírito severo e não perdoador dos que são críticos e censuradores. Muitos dos que se julgam livres para fazer juízo de outros cometem erros que, embora não se tornem manifestos, estão manchados com o mal implacável que lhes é corrompendo, corrompendo a vida espiritual. Nossa, gente, será então que quem fica julgando o fulano que cometeu o pecado, aos olhos de Deus isso é pior? É pior do que o erro às vezes que o cara cometeu. Olha, porque o espírito do cara está sendo muito severo, né? Ele é... Então essa severidade no julgar é pior do que que coisa interessante. Mas é porque com o rigor que você julga, você será julgado. Será julgado, é o que Deus está falando. Então assim, você está... o cara pecou, você quer queimar ele na fogueira? Tudo bem, beleza. Então, quando eu olhar para você, eu vou olhar para você com o mesmo olho. Então agora vamos lá, gente. A gente encontra um texto de Ellen White falando de aparência do mal. Agora a gente analisa também histórias de Cristo, né, gente? E Cristo, ele almoçava com publicanos. Ele andava com samaritanos. E aos olhos dos fariseus, eles eram maus. Então o que será que acontece? Será que o problema está em você ter a imagem do mal? Ou
é que a imagem do mal de algumas pessoas é deformada. Então existe a questão da imagem do mal. Só que existe a questão também que na cabeça dos fariseus a imagem do mal, ela era deformada. Ou seja, existe a imagem do mal. Agora a gente precisa definir o que é mal. Mal. Porque para os fariseus, sentar com prostituta, sentar com cobrador de imposto, isso era Mal. Só que o que nós estamos estudando até agora? Nós estamos estudando até agora que o que é bom? Bom é Hesed, misericórdia, aquela misericórdia de aquele Deus que pelo pecador deu a própria vida. Isso é bom. E eu, em contrapartida, preciso o quê? Adorá-lo, contemplá-lo e imitá-lo. Preciso olhar o pecador e me achegar ao pecador e amá-lo, auxiliá-lo e ter misericórdia dele. Então, quando eu não faço isso, quando eu estou fazendo isso aqui no pecador, isso aqui é uma imagem. E enxergá-lo com amor, e enxergá-lo como se inocente fosse. Olha, não é isso que Deus faz? Ou vocês acham que Deus ele deu uma pancada na cabeça e teve amnésia daquilo que Davi fez? Não. Ele simplesmente viu que ele se prostrou, que ele se prostrou e se prostrava todos os dias para todos os seus pecados, mas aquele, gente, não era todo dia. Aquele foi continuando até que veio o profeta para advertir que ele tinha o erro. E aí ele se prostrou. Tá, vamos lá. Avançar aqui uma forma, né, que é mais ou menos o que nós estamos já adiantando, uma forma de adorar. A questão é o seguinte, uma forma de adorar está associada também à questão da imagem do mal, gente. Então, se tem a imagem do mal, tem a imagem do bem. E aquilo que eles estavam vendo não era propriamente imagem do mal, era a imagem do bem. Mas vamos lá, vamos ler Isaías. Isaías 58, verso 1 diz: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz com uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Transgressão, aqui é o peché, é rebelar-se. Podemos dizer é pecado voluntário, coisa tal, não gosto muito, mas só para entender. Vai. E a casa de Jacó é que pecados e aqui o Haktat, que é o erro. É o erro, é a culpa, é o errado alvo. Alguns traduzem por pecado involuntário. Aqui o pechá seria o involuntário, outros dizem que o hatat, que aqui está hatotan, é por causa da junção do elemento sufixal. Culpa. Vamos lá, continua. Verso 2 do capítulo 58. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus. Isso. Só para a gente entender, gente. Primeiro aqui, levanta a tua voz como trombeta e anuncia, meu povo, a sua transgressão. Sua. É para anunciar a transgressão do outro povo? É a sua transgressão. É o seu pecado. É para você anunciar a sua transgressão, é para você anunciar o seu pecado. Não é para você anunciar a transgressão e o pecado do outro. Primeiro ponto. Todavia, me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos. Se você procura cada dia, significa que você não entende a plenitude desses caminhos. Precisa ser um processo, um ato contínuo. Como um povo. E a expressão aqui é goi. E goi é aquela expressão de povo que também se relaciona com estrangeiros. É uma promessa apenas para o clã judaico. Não, é para o goi. E veja bem, quais são esses caminhos? Que pratica justiça, que é tzedakar, que faz. E tzedakar é ato de justiça, mas é ato de caridade. Lembra que tzedakar é justiça e caridade ao mesmo tempo. Pratica, vamos lá, continua. Pratica a justiça, não deixa o direito e tudo Mishpat, mais. Né? E pergunta-me pelos direitos de justiça. Tem prazer em chegar-se a Deus. Tem prazer em chegar-se a Deus. Agora, próximo verso 3, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não as sabes? Eis que no dia em que jejuais, achai o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Beleza. Jejum aqui, gente. Primeiro, mesma coisa, já falamos de solenidade, de sábado e tudo mais. Qual que é a questão do jejum aqui?
fazia parte do jejum, não é só ficar sem comer. Porque, veja bem, você tem uma refeição padrão durante o dia, certo? Sim. Agora, se o cara ficava sem comer e ele retinha aquela comida, não praticava jejum da maneira que devia praticar. O jejum estava associado à tzedakah. Jejum não era para mostrar, olha eu aqui, eu estou com fome, eu estou jejuando, ai eu sou servo de Deus, olha para mim como eu sou servo de Deus, como eu sou temente. Não, a pessoa tinha que, aquela porção que ele não comeu durante o dia, ele tinha que dar para o pobre, tinha que dar para o necessitado, que jejuava todo dia sem querer, porque não tinha o que comer. É um jejum diferente. Ah, Ricardo, você está inventando isso. Vamos lá, Lúcio, lê aqui para mim embaixo, vai. Lê aqui para mim. Posso já passar? Isso. Lê Adam Clark. Adam Clark, lança o teu pão aos famintos, mas isso tu não podes fazer se tu o comeres a ti mesmo. Quando um homem jejua, suponha que ele o faça por um motivo religioso. Ele deve dar a comida daquele dia, da qual ele se abstém, aos pobres e famintos, os quais, no curso da providência, são chamados a sustentar muitos jejuns involuntários, além de sofrer privações gerais. Ai daquele que salva os alimentos de um dia por seu jejum religioso. Ele deveria dar a eles ou seu valor em dinheiro aos pobres. Isso, aproveita e lê o Elicote lá. As palavras não excluem a abstinência dos alimentos como um ato de disciplina e vitória sobre a autoindulgência, mas declaram sua insuficiência por si só. Assim, na prática da Igreja Antiga, o jejum e a esmola estavam intimamente ligados, como na verdade eles estão em Mateus 6:1 e Mateus 6:16. Isso. A expressão aqui, gente, para jejum, na análise pictográfica, também é muito legal. Deixa eu dar um zoom, pode falar? Vamos lá. A análise pictográfica, talvez isso é uma curiosidade que vocês podem fazer na classe. Se escreve, jejum se escreve sono. Sono. Primeira coisa, uma associação à palavra, gente, que são as mesmas letras, que é a mesma raiz, que é sav. Sav, ela significa ordem, prescrição, mandado, obrigação, necessidade, lei ou preceito. Esta expressão ela está associada com as mitzvah, que seriam os mandamentos. Então, jejum está associada com a mesma raiz de mandamento, de mitzvah, e não deixava de ser um mandamento, porque era uma ordem, era um mandado. Agora, na análise pictográfica, gente, o tzadi é um homem prostrado, e o vav pode ser um prego, pode ser um anzol, mas também pode ser o madeiro, pode ser a estaca, pode ser a estaca. Quando você lembra de estaca, você lembra o quê? Você lembra de Cristo na cruz. Então veja bem, o homem prostrado sobre a estaca, sobre aquilo que conecta. E não existe nada no universo que conecte mais, porque Cristo na cruz conecta o homem a Deus. Então este Vav, que é a letra de conexão. Bom, pessoal, trazendo aqui o comentário de Ellen White, da nossa Alta Vocação, Meditação Matinal de 1962, página 178, que é o que os autores trazem aqui para nós como referência, diz assim, olha só: se vocês possuem o Espírito de Cristo, se amarão como irmãos, honrarão o discípulo humilde em sua casa pobre, porque Deus o ama tanto como a vocês, e talvez mais. Ele não reconhece raças. Coloca seu sinete sobre os homens, não por sua categoria, não pela riqueza, não pela grandeza intelectual, mas por sua unidade com Cristo. É a pureza de coração e a singeleza de propósito que constitui o verdadeiro valor das criaturas humanas. Então, fica a dica aí sobre a questão do pensamento cristão. E aí nós vamos agora para o último slide, que vai falar sobre misericórdia e fidelidade. Qual é o significado dessas duas palavras em hebreu? Isso, em hebraico. Primeira coisa.
Hesed, já falamos, graça, bondade, favor, benevolência, misericórdia, amor e caridade. Já falei da pictografia, as letras que são associadas à proteção. E você espiritualmente, escatologicamente, é o que te protege da morte eterna. Mas quem tem emuná e quem adora este ser que tem Hesed por você, tem Hesed também para o próximo. E da mesma maneira que você julga o próximo, com a mesma intensidade de Hesed, ou seja, de bondade que você julga o próximo, você também será julgado. Tá. Por isso é que ela é seu apoio, sua proteção. Agora, aqui nós vamos ter alguns exemplos, gente, de Cristo. Algumas mensagens de Cristo relacionadas a esta Hesed. Antes disso, gente, fidelidade. Fidelidade, ela vem da palavra emuná. Emuná é fé, fidelidade, também é cargo e função, como nós falamos lá atrás. A emuná, nós recebemos um chamado. Cristo nos chama para uma emuná específica. Existem características específicas na Bíblia, funções específicas que nem todos são chamados. Mas para Hesed, todos nós somos. Todo aquele que Ruach HaKodesh sopra emuná, ele adora a Deus, ele serve a Deus, praticando tzedakah e julgando as pessoas com Hesed, misericórdia, bondade, favor. Agora vamos analisar a história do Mashiach, Yoshua. Vai. Mateus 9,13 diz assim: Ide, porém, aprendei o que significa. Tenho prazer em misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Isso. Cristo está citando Oséias 6,6 aqui. Lê. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Isso. Agora dá uma lidinha em Marcos, Lucas. 12,38. Lúcio. Lucas. Dá uma lidinha em Marcos, Lúcio. Isso. E ensinando-os, dizia-lhes: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. Interessante aqui o comentário. Será que o problema aqui é você sentar na frente da igreja? Será que o problema aqui é você fazer oração longa? Será que Será que o problema aqui é você ir na praça, fazer saudação, pregar na praça, entregar folheto? Eu fiz busquei para os nossos dias. O problema não é esse. O problema, gente, é que existe uma finalidade por trás de tudo isso. A finalidade de trás por tudo isso aqui com relação aos escribas. Será que era sentar ali na frente realmente para... Não, porque ele tem fome. Eu não quero prestar da palavra atenção, de Deus. não quero ter essa atenção desviada. Ou porque ele quer mostrar para os outros que ele... Olha, fulano sempre está no culto. E olha, fulano sempre está sentando na frente. Olha frente. Como ele presta atenção. Olha como ele escuta a palavra de Deus. Olha como ele gosta. É uma questão de finalidade. Deus vê tudo, gente. Deus e não cabe a nós julgarmos, porque a pessoa pode estar lá porque ela está com fome mesmo. Pode. Né? Do mesmo jeito que você não pode julgar o pecador, você não pode julgar aquela pessoa que está lá sentada, que vem sábado, domingo, segunda. Né? Do mesmo jeito que você não pode julgar aquela pessoa que come carne, olha, ele come carne, mas aí eu te falei isso, fala aquilo. Você não pode julgar também o outro que come achando que ele está fazendo aquilo só porque ele quer ser santo. Deus vai julgar. Deus é que vai julgar, deixa com ele. Tem um comentário aqui, tem dois comentários na verdade. A Ellen White comenta em Os Desejados de Todas as Nações, página 275, diz assim: Jesus não esperou que os discípulos respondessem à acusação, mas replicou a eles, né? Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia, querem não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento, que nós lemos aqui. Os fariseus pretendiam ser espiritualmente sãos e, portanto, não necessitados de médico.
ao passo que consideravam os publicanos e gentios como perecendo das moléstias da alma. Não era, pois, sua obra como médico procurar a própria classe que lhe necessitava auxílio? Ou seja, eles queriam ser os bons da boca, os santos, os puros, com a sua própria justiça. E ainda comenta no mesmo livro... Isso antes de você comentar, só dar uma introdução, gente, muitas vezes a pessoa julga o outro porque ela, na verdade, quer lançar fumaça. Lançar fumaça sobre os seus erros. E por isso que ela gosta de apontar os erros dos outros. Agora lê, Lúcio. Os fariseus, no mesmo livro, está Desejado de Todas as Nações. Só avança as páginas aqui, 276. Os fariseus tinham grande influência sobre o povo, e disso se aproveitavam para servir os próprios interesses. Conquistavam a confiança de piedosas viúvas e então lhes apresentavam como seu dever consagrar sua propriedade a fins religiosos. Havendo conseguido domínio sobre seus bens, os astutos calculistas empregavam-nos para seu próprio benefício, para encobrir a sua desonestidade. Faziam longas orações em público e grande ostentação de piedade. Essa hipocrisia Cristo declarou que lhes traria maior condenação. A mesma repreensão recai hoje sobre muitos que fazem grandes profissões de piedade. Sua vida é manchada de avareza e egoísmo, e toda a vida lança sobre tudo isso um manto de aparente pureza, e assim por algum tempo enganam as semelhantes, mas não podem enganar a Deus. Ele lê todo o desígnio do coração e julgará todo homem segundo as suas ações. Opa, então justificação pelas obras? Que isso? Ele vai julgar pelas ações? Vai. Quais ações? Atos de caridade. Beleza? Pessoal, Sedacar. é muita lição, né? Muita coisa para a gente aprender. Lembrando que tudo isso que a gente está aprendendo é para nós. Para nós. Lembre-se do texto de Ellen White, né? É horrível, é terrível. Irmãos ficarem criticando irmãos. É mais terrível do que propriamente os erros que algum irmão venha a cometer. Gente, nós temos dois caminhos. Um caminho que é você ser justificado pelas suas próprias ações, e o outro caminho é você ser justificado pela recebe de Cristo. Coberto pela graça. Só que o ser justificado pela recebe de Cristo significa que você também julga o próximo com a mesma recebe, com a mesma graça, com a mesma misericórdia. E acho que vale a pena comentar, já que o nosso público é um público do hashtag For Até o Fim, né? Durante a preparação aqui a gente tocou em duas pessoas diferentes, dois tipos de pessoas diferentes, que nós tocamos em Balaão e tocamos nos Reis Magos, né? Que muitas vezes as pessoas gostam muito do pensamento elitista, do pensamento eu estou na arca, ninguém mais está na arca, eu estou na religião certa. A pessoa sempre tem essa questão de achar que é assim. Então, por exemplo, Balaão, a gente estava comentando, Balaão nem conhecia o hebreu que estava acampado, mesmo assim era um profeta e Deus falava com ele. Mesmo que tenha sido meio torto. Meio torto, tendencioso, mas você vê, ou seja, teve as histórias que a Bíblia relataram. E teve a chance dele. E os três reis magos, nós nem temos narrativa que tragam informações sobre esse povo, sobre essas pessoas. Participaram lá também da narrativa de Cristo. Então, assim, hoje essas histórias são na Bíblia para que nós aprendamos que hoje nós sim temos conhecimento da verdade, nós temos aqui a luz plena, realmente acho que temos a maior luz do mundo, que é Cristo, e todo o conhecimento da Torá, e não somente a Torá sem Cristo, temos então o conhecimento completo, mas existem muitas pessoas lá fora, muitas pessoas que também conhecem sim a Cristo, e Deus tem trabalhado no coração de todas elas, e cabe a nós auxiliá-los, buscá-los e não condená-los, né? Que não é nossa função. Beleza? Encerramos então, pessoal. Então, até a próxima lição, 7ª lição aqui dessa série, já chegando no meio já do trimestre, né, já caminhando mais para o fim do que para o início. Que bom que você está conosco aí. Não esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho, comentar e principalmente, né, como a Ilza Nascimento sempre faz, compartilhando aí com todos das suas redes sociais. Beleza? E vamos lá, gente. Hashtag entre linhas só para os fortes. Hashtag foi até o fim mesmo. Falou, pessoal. Tchau, tchau.